Vamos lá, pessoal, tudo bem? Yuri Vidal falando com vocês. Hoje eu trago um estudo sobre MEAL 3, que foi um dos papéis aqui que teve uma das maiores altas do mercado hoje, dia 25/10 de 2021. Tá com uma alta ali de quase 8%, 8,75%. E eu quero trazer um comentário a respeito desse papel para quem pensa não só no trade de curto prazo, mas também quem está olhando para a possibilidade de investimento a longo prazo. Bom, a Meal, ela está na seguinte condição de gráfico mensal, tá? Poderia acreditar que o preço se segura acima dessa condição aqui de R$ 2,78 como um suporte de gráfico mensal, tá? Percebo que já tentou cair uma, duas, três, a quarta vez aqui, se segurou. E quem pensa de repente em longo prazo, poderia estar observando aqui uma condição aonde o preço encontra uma região de suporte bem sustentada, tá? Pelo gráfico mensal e defendendo, quem sabe, essa região, né? Sem falar nos períodos de pandemia, onde ela quase não fechou abaixo, logo que veio abaixo, teve compra imediatamente, né? Na sequência. Então eu poderia estar até observando a possibilidade desse papel acabar andando a partir dessa condição. Claro que tenho aqui um mensal que, querendo ou não, ele segue ainda numa tendência de baixa, tá? Veio aqui para topos e fundos descendentes, aí fez sim uma reversão, tá? De alta, reverteu para alta, veio abaixo com relação à pandemia e não conseguiu colocar o mensal em tendência de alta ainda. Precisaria romper esta região aqui, que simboliza uma possibilidade de cabeça do pivô nessa região de preço, tá? Enquanto ela está aqui abaixo, nada a se fazer, não temos como pensar em tendência no tempo gráfico mensal, tá? O que eu tenho aqui é o mensal em cima de um suporte que pode oferecer oportunidade, 5 dias para fechar o mês. Poderia estar dando uma olhada nessa meal aí que tem um risco de mensal de aproximadamente 18%. Gráfico mensal até está numa faixa legal, uma possibilidade de alvo de quase 3 vezes o risco, tá? Nessa possibilidade de alvo aqui, tá bom? Para pegar aqui pelo menos 40%, enfim, tá? 2 vezes o risco ali num gráfico mensal teria como possibilidade. Perto de um doji, tá? Isso tudo se dá se nós fecharmos o mensal nas máximas, tá? Enquanto estivermos dentro desse doji, nada a se fazer no papel por enquanto. Teria que estar esperando sempre um rompimento de máxima de mensal para você que pensa em longo prazo. Agora, quem está olhando para um trade mais curto, uma operação assim de curto prazo, eu poderia estar olhando um semanal aqui, esperando, quem sabe, um rompimento de semanal. Dado esta condição aqui de estocástico, me fica bem interessante. Tem alguns papéis aqui que, toda vez que vem numa condição dessa de estocástico no semanal, oferece longas pernadas de alta. A Meal, até uma delas, teve sim alguns stops aqui, nos últimos períodos, tá? Nesse ano aqui acabou estopando. Todas essas aqui que eu estou colocando a setinha verde na horizontal. Mas está nascendo novamente um sinal aqui, vindo de uma divergência, pode ser que aconteça, tá, um movimento de explosão, um rompimento de máximo aí, e o preço, quem sabe, consiga voltar às regiões de resistência lá em cima. Então poderia estar olhando sim para esse cenário. O semanal ainda não está muito barato, poderia até estar acreditando aqui, ó, nessa possibilidade, com 15% de risco, tá, um pouquinho mais em conta que o mensal, mas o que me chamou realmente a atenção no papel foi aqui, ó, esta região de resistência. Vou apagar aqui essas linhas para não confundir a gente, tá? Por enquanto. Esta região aqui como uma resistência que o preço perdeu, tá? Perdeu colocando uma divergência de estocástico, né, em toda essa região. Poderia estar lendo dessa forma, tá vendo? Toda essa região aqui. E voltando a fechar acima da região de suporte, nem deu bola aqui, não tratou a região de suporte como resistência. É isso que eu quero mostrar para vocês. Perdeu o suporte, a região que deveria se tornar uma resistência, não voltou, não se tornou essa resistência, né? Ele logo veio acima, está forte, está trabalhando acima. Pena que a melhor compra foi, claro, deixa eu só tirar aqui, em cima da máxima do diário. O comprador mais seguro, o mais conservador, poderia com certeza estar olhando para esta condição aqui, já que agora sim temos a condição, temos a confirmação que iniciou uma onda de alta, 14% de risco, para tentar buscar aqui um pouquinho mais
de uma vez o risco, né, quase 150% do risco, até a região do 3,91. É um trade ainda que eu considero arriscado, porque o papel não está em tendência. Tem aqui essa linha de tendência passando, a linha de tendência de baixa, inclusive, que o preço pode sentir e dificulta bastante as entradas no papel, pensando né, que você quer ver o papel fluindo na alta. Tá, o que me motiva é de repente o cenário, né, a proximidade de final de ano, aonde a gente tem aí um histórico de mercado altista, né, aquela condição do estocástico sobrevendido em semanal, um gráfico mensal onde você teve uma reação compradora bem interessante, né, para poder estar tomando a posição. Isso me dá um certo embasamento para poder estar acreditando até que uma hora vai romper essa linha de tendência e deve romper para os próximos dias e de repente eu poderia estar tomando a decisão. Tá? Porém, isso é o trade de alto risco. O conservador. O conservador deve esperar o preço romper a linha de tendência. Deixa eu pegar aqui a setinha para a gente desenhar. Deve esperar romper a linha de tendência, fazer um pullback nela e aí pegar um rompimento. Seria realmente lá o gráfico semanal acima dessa faixa de preço. Tá? Aqui, ó, do R$ 4,45 nessa região. Vamos colocar uma linha aqui, até em outra cor, para vermos se a gente observar se aqui é a máxima de semanal realmente. Tá lá, máxima de semanal na região, tá? Quando passar toda essa confusão aqui, o conservador poderia estar tomando a posição, acreditando que poderia buscar, quem sabe, a região de resistência lá novamente do preço, tá bom? Só por curiosidade, vamos colocar aqui a banda de Bollinger no diário. A banda está um pouco estreita, até tentou aqui, fechou fora, fechou dentro. Poderia estar realmente mirando o alvo lá em cima lá para acionar esse pessoal do semanal que eu estou falando, né, na outra extremidade da banda. E de repente o preço estava se ajeitando aqui até entrar em tendência novamente de alta, tá? É um papel para observar, tá? Tem um estudo bacana sobre ele. Eu acredito que nesse rally de final de ano, se o rally acontecer, é um que pode começar a dar oportunidades, tá? O primeiro aqui já perdeu, tá? O risco conservador, né, que aguarda o sinal teria entrado aí de repente, né, no próximo pregão, tá? E o mais conservador de todos, a máxima de semanal aqui seria o ponto mais interessante para estar tomando a posição, tá? ML3, tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença. Se puder, deixa já aquele like no vídeo, tá? Se está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha. E se está pela plataforma do Multibot, comenta aí, pede a sua análise, fala aí o que você quer que a gente dê uma analisada, que estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.